Ação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus 11, 28, 30, 3 versículos. Pessoal, hoje também está para a efusão do Espírito Santo. Eu vou falar um pouco sobre comunidade também, além da leitura de hoje, que tem a ver com comunidade também. Jesus toma a palavra e diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos. Então, se você está cansado, fatigado, né? Vá até Nosso Senhor, e eu vos darei descanso. Quem dá descanso é Nosso Senhor. Eu, por mim mesmo, eu não procuro descanso em ninguém não. Eu, né? Cada um pensa como quer. Descanso mesmo só em Nosso Senhor, né? Porque Ele não decepciona. As pessoas sempre decepcionam, né? São sempre assim. Então, o único que pode dar repouso mesmo é Nosso Senhor. A primeira coisa é isso. Mas esse descanso não é sem fazer nada, não. A gente pensa que pode pensar, né, descansar. Tem gente que pensa que o céu vai ficar descansando, né? O céu não é funerária, né? Então, no céu não é para estar descansando, não. É vida, lá tem vida. Quem quer esse descanso tem que tomar sobre si o jugo de Nosso Senhor. Que aí as pessoas não querem, só querem o descanso, né? O jugo é a cruz. Então, quem não carregar a cruz não vai ter descanso. Porque o descanso mesmo não vai ser aqui também não, né? Se pensar no descanso, vai ser no céu, quem chegar lá, né? Então, para ter o descanso eterno, que é a ressurreição, primeiro é carregar a cruz, depois aprender de Nosso Senhor. Hoje muita gente aprende aí de outras pessoas que às vezes nem é de Nosso Senhor, né? Ah, mas repare, pode ser, mas às vezes o conselho que dá não é de Nosso Senhor, né? E ele explica que aprender dele em que sentido? Mansidão e humildade, né? A humildade é a verdade. A humildade não é só cabeça baixa não, porque se fosse avestruz estava no céu. Humildade é a verdade, é lutar pela verdade. Teresa de Ávila também diz isso, né, que a humildade é a verdade. Mas as pessoas também confundem humildade até com depressão, muitas vezes, né? E vós encontrareis descanso. Então, só encontra descanso quem carrega a cruz, aprende Nosso Senhor a ser manso. Aí eu estou longe. E a lutar pela verdade. Aí eu luto pela verdade. A verdade é uma coisa que me interessa, né? Aí vai encontrar descanso. Se não fizer isso, meu filho, você não vai encontrar descanso não. Pode esquecer, pode procurar outro canto, né? Pode ser no psicólogo. Não que psicólogo seja ruim, né? Às vezes ajuda. Mas esse descanso aqui, não. Esse descanso só quem carrega a cruz, né? Primeiro quem está cansado e fatigado. Depois quem carrega a cruz, aprende Nosso Senhor a mansidão e a verdade. Aí esse encontra. Se não, vai encontrar não, viu? O meu jugo é suave, o jugo de novo é a cruz. E o meu fardo é leve. Mas esse fardo, mais uma vez, é a cruz. Aí tem o Isaías, né? O Isaías 40, que é uma leitura já conhecida. O pessoal da Renovação acho que já decorou isso aqui, né? Sempre quem fala pelo profeta é Deus, nunca é o profeta não.
a questão é entender o que o profeta está dizendo, né? Às vezes a gente não entende, acha que entende e não entende, né? Com quem haveis de me comparar? A quem seria eu igual? É Deus que está falando. Eu sou igual a quem? Vocês vão me comparar com o quê? Está falando com o povo de Israel. Fala o santo. O santo é Deus, né? Levantai os olhos para o alto. Pronto, se você quiser entender como é que Deus é igual, como é que ele seria igual, como é que a gente pode comparar ele, primeiro é levantar os olhos para o alto, igual como o Zaqueu fez. Ele fez porque ele era pequeno, porque olhou para o alto mesmo, foi Nosso Senhor que ele estava pendurado numa árvore, né? Então é levantar os olhos para o alto. O verbo levantar é o mesmo verbo da ressurreição, né, no hebraico. Levantai os olhos para o alto, abrir o coração para a ressurreição e vede. Vê o quê? Quem criou tudo isso? Primeiro a criação. Deus está mandando olhar para a criação. Nós não temos tempo, né, de olhar para nada. A gente vive numa correria danada. Dentro de um carro, dentro disso, dentro daquilo, fazendo uma ruma de coisa. Hoje eu tive que sair e eu estava esperando. Não vou entrar em detalhe aqui, eu vou atender uma pessoa. E olhei para a rua, cheguei no local, tinha uma porta de vidro, eu olhei assim para a rua, aí eu vi o centro de Fortaleza muito agitado, 3 horas da tarde, e eu olhando para o poste, estava escutando a liturgia das horas e rezando o rosário. Aí eu vejo, andando em cima do fio, do poste, um soninho. Sabe o que é soninho? Pois é, depois isso aí passou, né? Depois 2 soninhos, 3, 4, aí a mulher dizendo, padre, é a família de soninho, né? Pois é, ninguém tem tempo nem de ver o soninho da cidade, né? Imagine a criação, não tem tempo. Se você quiser criar o soninho, depois eu dou o endereço lá, para você pegar o soninho. Quem criou tudo isso? Pergunta Deus. Quem foi que criou o soninho, a natureza, né? Aquele que expressa em números o exército das estrelas. Quem foi que criou o exército das estrelas? Quem foi que criou as estrelas? Deus no Antigo Testamento é chamado Senhor dos Exércitos por causa das estrelas e porque ele era do exército mesmo, ele era guerreiro, né? Ao menos eles entendiam assim. E chama cada uma pelo nome. Quem é que chama cada estrela pelo nome? Quem é que conhece tudo? Deus. Hoje a ciência não sabe, esse negócio que a gente chama de céu é o infinito. Esse negócio aí, que fica em cima aí, ninguém sabe direito o que é isso não. Já disse que tem não sei quantas galáxias aí. Ele não sabe dizer como é que isso começou, nem se vai terminar não. Tem uma teoria aí que eles chamam de Big Bang, que começou de uma explosão, né? E aí teve uma expansão, a contração, expansão, a contração, e diz que ainda está nessa história aí, né? É a única coisa que ele diz. Quem criou a explosão? Ou foi Deus ou foi o quê? Né? Embora isso é uma teoria também, você pode até acreditar, mas quem criou, quem foi que iniciou o processo? Foi o nada? Então, o nada cria alguma coisa? Foi o acaso cria alguma coisa? Ou foi Deus? As grandes verdades, o homem não sabe não sabe responder, nem essa Covid ele não sabe direito como é que foi, né? Tem gente que diz que foi até criado em laboratório, né? Quem foi que criou o primeiro soninho, vocês sabem? Ninguém sabe, né? Tal, e chama cada uma pelo nome. Deus conhece tudo e chama pelo nome. O livro de Jó, ele vai falar assim também. Tal é a grandeza e força e poder de Deus,
porque nenhuma delas falta a chamada. Deus conhece tudo. Ele começa falando assim, o Isaías hoje, né? Então, se Deus conhece tudo, por que é que tu fala desse jeito? Que ele vai dizer, minha vida ocultou-se da vista do Senhor. Se Deus conhece as estrelas, o sonhinho, tudo, por que é que tu acha que Deus não conhece a tua vida? É porque eu estou sofrendo, Deus não está vendo. Você sabe que Ele não está vendo? E você está sofrendo por quê? É culpa de Deus ou é culpa sua? Então não bote a culpa em Deus. Pode ser que Ele esteja até querendo que você esteja passando por alguma coisa. E que você não tenha feito nada para isso. Mas normalmente fez. Minha vida ocultou-se da vista do Senhor. Será que ocultou-se mesmo? Ou é cor da sua cabeça? Meu julgamento escapa ao do meu Deus. Não escapa não, Ele vai julgar. Você, o que está acontecendo e tudo. Acaso ignoras ou não ouviste? Aí agora o profeta vai falar. Para quem? Para aquelas pessoas que estão se queixando. Então, se você está se queixando, escute aí o que o nosso Deus vai dizer, né? O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele criou o começo e não é que Ele vai criar o fim, Ele vai estar presente no fim do mundo, porque na verdade a vida vai continuar. Ele não falha nem se cansa. Deus não se cansa não. Ninguém sabe exatamente como é que começou isso não. Fala em bilhões de anos. Pois é, Deus não se cansa não. Esses bilhões de anos aí até chegar onde chegou aqui. E o homem querendo destruir agora tudo, né? Ele não falha nem se cansa. Insondável é a sua sabedoria. Então ele está vendo o que tu está passando. Ele dá coragem ao desvalido. O desvalido lá que nosso Senhor falou. Aumenta o vigor do mais fraco. Deus está do lado do mais fraco. Esse pessoal poderoso aí, eu falo tanto aqui nessa igreja, esses poderosos aí que tem poder de nada. Poderosos aí vão morrer tudinho. Mesmo caixão vai. Ninguém escapa. Ah, mas é juiz, pode ser 10 vezes juiz. É deputado, pode ser 1000 deputados. Nenhum tem poder diante de nosso Senhor. Se for temente a Deus, bem, se não for, tchau. No céu mesmo você não entra. Principalmente os poderosos. Então, ele aumenta o vigor do mais fraco. Não está falando do mais poderoso não, nem do mais rico. Cansam-se as crianças e param. Olha o que o Evangelho está dizendo, quem está cansado. Os jovens tropeçam e caem. É verdade. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, ainda que as crianças se cansem e parem, ainda que os jovens tropecem e caem, quem espera no Senhor renova as suas forças. Como é que eu espero no Senhor hoje em dia, na atualidade? Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, pronto. Essa espera. Porque o mundo mesmo não está esperando não. O mundo mesmo está casando homem com homem, mulher com mulher, está querendo legalizar a droga, está se divorciando e se juntando de novo, está desse jeito. Está falando em ideologia de gênero, o mundo está desse jeito, está matando os velhos, eutanásia. O mundo está desse jeito. Nesse bairro aqui, todo bairro tem essas coisas que eu estou dizendo. Está abortando as crianças. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Isso quem espera no Senhor.
a gente se preocupa com tanta coisa e não consegue resolver nada, ou muito pouco. A única coisa que devia se preocupar mesmo era esperar no Senhor, e não espera. Aí, hoje, a questão da comunidade. Falar da comunidade, é só olhar um pouco para essa comunidade, né, que é um reflexo de todas as comunidades. E se você pertence a essa comunidade, veja aí como é que você está nessa comunidade. Não é, veja aí como você está na oração, na confissão, na adoração, no jejum, na caridade, né, na comunhão, como é que você está? Está sendo fiel? Se não está sendo fiel, como é que vai esperar no Senhor? Muita gente vem para mim rezar, mas não tem vida de sacramento. A oração não tem valor, tem, porque toda oração tem valor, mas não vai ter força. Quer que Deus resolva, mas é junto e não quer casar. Quer que Deus resolva, mas não tem sacramento. Eu digo logo, não rezo não. Eu mesmo. Padre, eu faço. Estou dizendo. Né? Não quer se consertar. Pedindo as coisas a Deus, não quer seguir a lei de Deus. Quando não pode, que é o marido lá que não quer, mas a gente ainda pode ver, né? Mas não quer sacramento e vem ficar pedindo reza. Como é que vive em comunidade desse jeito? Outro, vão para macumba, espiritismo, faz e tudo na vida. Aí tem uma ruma de coisa que vem, aí quer que na hora seja resolvido. Não é assim não. Não é assim não. Você pode ter ido uma vez, há 100 anos atrás, basta uma vez. Mas, padre, eu só fui uma vez, eu tinha 2 anos, não tinha nem dente ainda. Pronto, acabou. Você nem ir, basta um antepassado, um avô seu, que era espírita, basta isso. O pessoal brinca com o mal, pensa que é brincadeira, então pronto. Primeira coisa para quem vive comunidade é vida de sacramento. E levar a vida de sacramento a sério. Né? Depois, no caso da confraria, que o seminário é da confraria, nós servimos nas paróquias. Aí tem que servir nas pastorais. Mas servir com fidelidade nas pastorais, porque é um serviço para a comunidade. E quanta fofoca tem ainda, né? Quanto diz que me diz, tem ainda. Como é que vive comunidade, meu povo? Sabe quantos anos eu cheguei aqui? Sabe? 7 anos. Essa comunidade em 7 anos que eu estou aqui, ela nunca se sustentou por si. Nunca. Mês nenhum. Aí fala em comunidade. É muito fácil. Quem tem que assumir a comunidade é nós. Vocês e o padre. Se ela está com as portas abertas ainda, é porque vem ajuda de fora. Há 7 anos. Se eu tivesse chegado ontem e ter dito essa coisa, tudo bem. Faz 7 anos que essa comunidade só se sustenta porque vem ajuda de fora. Essa é a verdade. Quanto discurso aqui que eu falo do dízimo, não é para mim não, é para a comunidade. Quem paga o dízimo? Não precisa levantar o braço não. Pouquíssimos. A pessoa pensa, não, eu já dou uma contribuição na paróquia, porque eu sou isso.
Eu também dou, sou padre e eu pago dízimo. Eu pago 10%. Todo padre é obrigado a pagar. O que eu recebo já vem 10% a menos. Paga mesmo se não quiser. Ainda pago mais. Né? E como é que vive em comunidade, meus irmãos? Olha, eu não preparei o que eu estou dizendo, não. É nosso senhor que está botando, eu estou falando, viu? Como é que vive em comunidade se a gente não assume a comunidade? Comunidade não é só o dom do Espírito Santo que vem aquele fogo, não sai e acha bom. Ótimo, eu também acho. E vai ter. Mas se você não assumir, não adianta não. É aquela pessoa que não dá fruto. Acha que está dando muito fruto. Está dando não. Então, uma vida de comunidade, se a comunidade ainda não se sustenta, e já faz tanto tempo, às vezes começa, o que dá para levar é quando se faz um movimento, né, que aquele movimento ainda dá, quando tem a festa, só isso, mas é só isso, e os outros meses, não tem não. Então, comece a refletir aí, você que passou 10 semanas, 7, 8, né, sobre como é que está a sua vida na comunidade. Ministro no seu ministério. Ministro da Eucaristia, porque quando foi criado o Ministério da Eucaristia, o Bento XVI disse que a paróquia é a primeira célula da igreja. Eu sei que muitos de vocês gostam do Bento XVI. Pois então siga o que ele diz. Dizer que gosta e não seguir. A primeira célula da igreja não são as comunidades, não, de vida de ação, não. É a paróquia. Mas tem gente que paga não sei quanto para as comunidades e não dá um centavo para a paróquia. O mais importante é a paróquia. Ou então vai lá batizar na comunidade que você tem, né? Vai casar lá, vai para a missa lá. Porque existe da paróquia tudo, mas não contribui. Ministério da Eucaristia, que quando eu comecei aqui, pedi ao bispo um diácono permanente. Ele disse, não precisa não, é só fazer ministro da Eucaristia. E ele tem razão, tinha razão e tem. Grande parte não tem mais nenhum doente, ninguém visita mais doente. Pois então, como é que está? Que ministério é esse? Não estou falando de todos não. Você não é ministro? É obrigação de visitar doente. Não tem tempo para visitar um doente, 2? Que ministério é esse? Né? Então, irmãos, é bom pensar o que é comunidade, como é vida em comunidade. Porque ou a gente assume ou não assume. Né? E assim vai qualquer pastoral. Qualquer pastoral. As pastorais, ela tem que dar fruto. Se não dá fruto, e aí, o que está acontecendo? Eu sempre me pergunto. No dia que eu não ver mais fruto aqui, eu vou embora. Eu não tenho isso não. Eu vou no bispo e digo, olha, pode pegar. No dia que eu achar que isso aqui não vai dar fruto, eu vou embora. E eu não vou dizer que vou embora não, eu vou primeiro para o bispo, depois eu venho aqui e digo, estou saindo. Né? Isso não é carão não, isso é a verdade. A verdade, ela tem que ser dita. Né? Ela precisa ser dita. Então, se vocês vão ser renovados pelo Espírito Santo, o primeiro sinal é assumir a comunidade. Não é achar bom aquele negócio. É bom achar bom, a gente sente, eu já senti muita coisa e sinto ainda, né? Esses dons aí, já recebi muitos. No início da minha conversão, meu corpo queimava hoje eu sei que era a ação do Espírito Santo. Não era o cão, não.
Não sinto mais não, como eu sentia, mas queimava, eu passava, dizia para meu pai, eu estou com febre, você não tem nada não, você está ficando doido. Era o Espírito Santo, né? Mas aquilo foi o começo. Nosso Senhor mandou ficar queimando, senão era só ficar sentado no fogão, o dia todo, acender o fogão e ficava queimando, né? Não, tinha que trabalhar. E hoje eu estou trabalhando. Vida comunidade começou ali em Pentecoste, Atos 2, 1 a 13. Oração de línguas, existe? Existe. Tem padre aí que não acredita. Não interessa os padres que não acreditam, não. Eu não me guio por padre, não. Eu me guio pela palavra de Deus. Existe. Mas depois eles não ficaram só ali, não. Ali foi o cenáculo, eu estive lá várias vezes, eu fiquei 1 mês em Jerusalém, depois voltei 2 vezes. Eu estudei em Jerusalém 1 mês. Na mesma noite eles saíram para pregar. E dos 12 apóstolos que estavam lá, um já tinha morrido, que era Judas, todos sofreram martírio. Mas você só quer Pentecoste e não quer o martírio. Ao menos na maioria é assim. Por quê? Porque você não tem fé ainda. A maioria não tem, não. Nem dentro da igreja mesmo, padre mesmo. Poucos têm. Hoje eu digo assim, 20% tem fé na igreja. Quer o bem bom. Eu fiz seminário na década de 80, lá no Padre Caetano. Esse povo do Shalom, Moisés, Emi, tudo fizeram seminário lá. Eu conheci eles lá, 80, antes do Shalom começar. O Shalom começou em 82, se não me engano. O seminário era lá, com o Padre Caetano. E eu morei lá no Padre Caetano, 5 anos. De lá, em 86, eu trouxe o seminário para ir, para saúde. Fui eu e outro colega, na época, né? O Padre Caetano sempre dizia, tem muita gente da renovação que fica no oba-oba. Ainda hoje tem. O pessoal do oba-oba. É o pessoal que só gosta daquela coisa, daquelas orações. Se não for oração de muito grito, ele não vem. Se não for com muita gente, ele não vem. É o pessoal do oba-oba. Porra, a igreja do oba-oba não existe, não. Nosso Senhor não quer oba-oba, não. Ele quer pessoa que persevere. Carrega a cruz, ele falou aqui, né? E que seja Marte no final. De maneira prática, que sirva a paróquia e, no caso, a confraria, né? Mas que sirva mesmo, não é botar... Eu vou fazer isso, fazer aquilo. Aí, lá no final do dia, eu vou fazer alguma coisa pela igreja. É problema seu, né? Você gosta de ouvir falar em comunidade, mas você não está vivendo a comunidade. Né? Logo depois de Pentecostes, Pedro começou a pregar. E ele não tinha muita cultura, não, Pedro, ele era um pescador. Depois nosso Senhor converteu Paulo. Paulo, no começo, brigou com Pedro. Se você pensa que era tudo assim, tudo em paz, não era, não. Eles brigavam. Então, quando tem briga aqui, eu sei, no começo da igreja também teve briga. Depois se entenderam, mas brigaram muito. Paulo brigou com Marcos, que escreveu o Evangelho, depois se reconciliaram. Porque Paulo tinha uma visão de igreja, a igreja para ele estava certo, é para pregar para os outros. E o Pedro queria ficar só em Jerusalém, ou só em Roma. Eu já falei várias vezes aqui, e falei lá na outra comunidade do Conjunto Ceará, enquanto não se abrir para a missão, como Paulo, aí eu sou mais Paulo do que Pedro. Não vai crescer, não. Aqui já falei 1000 vezes. Aqui começou bem, aí teve a Covid e parou. Eu já disse que depois desse seminário eu quero que faça um dia de evangelização, domingo aí, para abrir novos grupos.
Mas tem gente que pensa que a comunidade é só na igreja, ou só numa casa, ou só ali, né? Isso aconteceu no começo da igreja. Pedro e Paulo. Tiago e Pedro. Não é o Tiago apóstolo, não. É o Tiago parente de Jesus. Eles pensavam na igreja fechada. Paulo que rompeu tudo. E Paulo enfrentou eles. Paulo não tinha papa na língua. Pode ler as cartas dele. Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é João? Eles são apóstolos? Eu também sou. Paulo é muito bom, né? Eles viram Cristo? Eu também vi. Eles sofreram? Eu sofri mais do que eles. Aí teve o primeiro concílio na igreja, comunidade, o concílio é comunidade. O último foi o concílio Vaticano II, em 60. O primeiro concílio era para decidir se eles iam seguir a lei do Antigo Testamento tudinho. E Pedro queria, e Tiago queria. E Paulo, vocês estão doido. Ninguém aqui vai seguir a lei do Antigo Testamento, porque eu não sou judeu. Eu sou cristão. E Pedro baixou a cabeça e Tiago também. E quem venceu foi Paulo, porque era Cristo falando em Paulo. Então, irmãos, eu quero dizer isso para a vida de comunidade. Eu botei exemplos práticos. Veja como é que está a sua vida em comunidade, você que já é da comunidade, né? E sua vida paroquial, porque a primeira comunidade é a paróquia. E a confraria é para servir na paróquia. Segundo, você que não é de comunidade, vai ser, já estou alertando, você tem que dar fruto na comunidade. Não, você não vai crescer, não. E terceiro, abram-se para a missão. Vão receber daqui a pouco o Espírito? Pois é. Domingo seguinte, abram-se para a missão. Vão evangelizar de porta em porta. Eu quero abrir 30 casas de orações aqui, no domingo. Falei 30, mas se for 40 pode ser. Se for 100, melhor ainda. Né? Abram-se para a missão. Aí dessas casas de missão, vocês trazem o pessoal para cá. O erro é esse, a pessoa abre uma casa de missão, ela se acha, né? Acha que ela que é a coordenadora da casa da missão, É para trazer as pessoas para cá. Você é só uma gotinha, como o padre também é. Mas é aquela mentalidade pequena, que não sabe o que é vida em comunidade. A vida em comunidade nasce na missão. Não foi dentro do cenáculo, não. Sim, teve o cenáculo, teve a efusão. Mas logo depois teve a missão. Ninguém ficou no cenáculo toda hora, não. Tem gente que só quer ficar no cenáculo. Quando Nosso Senhor se transfigurou, que ele chamou Pedro, Tiago e João, o Pedro disse, vou fazer 3 tendas, porque ele queria ficar lá, porque ele achou bom. Nosso Senhor, como é? Negócio de tenda aqui não, vou já descer. Eu estou sendo transfigurado aqui para dizer que eu vou morrer na cruz. Mas o Pedro não entendia nada não, ele entendeu depois, que ele morreu também, crucificado. Então, assuma seu compromisso na comunidade, na paróquia, porque a confraria age na comunidade. Você que está entrando, já sabe disso, você vai ter que também, né, entrar na missão, na paróquia, e nas casas de missão. Eu não quero só essas casas de missão que estão aí, não. Eu quero muito mais. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe, Maria Santíssima.